Você percebeu que um dos maiores inimigos do Garfield apareceu logo no início do trailer? A história do novo filme do Garfield começa com uma pegada bem melancólica e triste, onde todo mundo ficou com pena do coitadinho que vivia em um caixote. Mas aquilo era simplesmente o prelúdio do caos. Pelo menos pro John, que mal conheceu o gatinho e já teve uma pizza inteira devorada pelo bichano laranja. Fora todo o prejuízo que ele com certeza teve que pagar depois que o filhote começou a comer tudo o que via pela frente no restaurante. E uma das coisas que a gente vê que ele simplesmente devorou foi quase um bolo inteiro de aniversário de 2 andares. E é exatamente aí que a gente vê um dos seres que o Garfield mais detesta entrar em cena. Se você reparar bem, vai perceber que ao lado do bolo tem um palhaço de brinquedo que provavelmente fazia parte da decoração. E esse palhaço é ninguém mais, ninguém menos que Bink. Ele é uma das pessoas que o Garfield mais odeia no mundo. Isso porque ele faz 2 coisas muito bem: comer e dormir. E como o Bink sempre tá fazendo muito barulho, o Garfield detesta o palhaço animador de festas. Mesmo assim, o Bink adora pregar peças no gato laranja sempre que pode. E eu vou logo adiantando, o Bink aparece outras vezes no trailer e praticamente ninguém percebeu. E não só ele, tá repleto de detalhes e curiosidades que a gente separou para contar nesse vídeo. Então pega a pipoca e separa seu pedaço de lasanha, que tá começando mais um Team Videos. Garfield é o ser vivo do planeta Terra que mais gosta de lasanha no mundo. E muita gente não faz nem ideia, mas o personagem foi criado originalmente em um desenho ou revistas em quadrinho, para uma tirinha de jornais. E no decorrer do trailer a gente vê que não foi o John que adotou o Garfield, mas sim o Garfield que adotou o John. Pelo menos é isso que ele fala. Essa é uma clara referência à primeira tirinha do gato adorador de lasanha. Isso porque a primeira coisa que a gente vê é o John apresentando o Garfield, dizendo que ele é o seu gato. E em seguida o Garfield diz: "Esse é o John, meu cartunista", que é a profissão do John. Uma bela homenagem. Hi there, little buddy. Ao fundo vemos 2 coisas que são marcas registradas do Garfield. A primeira delas é uma foto em que o John tá com ele e com o Woody, o cachorro que também é pet do John. Woody é um cachorro alegre e espirituoso, como a gente pode ver na foto. Mas o Garfield sempre tá com aquela expressão de que, acredite se quiser ou não, ele sempre tá com fome. Por isso, raramente ele sorri, exceto quando vê lasanha ou alguma comida que ele goste muito. Say when. Never, John. Bury me in cheese. E quando a gente vê o Garfield, o Woody e o John na mesa, se você reparar bem, na geladeira existem outras fotos dos pets, onde vemos uma do Woody sozinho, que parece ter sido tirada por ele mesmo. Outra que também parece ser uma selfie do Garfield. E uma terceira foto onde vemos ele e o Woody juntos. E mais uma vez a gente vê que o Garfield tá com uma cara de poucos amigos, deixando claro que ele realmente não gosta do Woody. Pelo menos não tanto quanto de lasanha. And that's how I adopted John. No trailer a gente vê o John colocando uma roupa de proteção para dar banho no Garfield, o que demonstra quão arriscado é fazer isso. A verdade é que dar banho em gatos é realmente uma tarefa bem complicada, já que a maioria deles realmente odeia a água. E normalmente eles tomam banho ao melhor estilo gato, se lambendo. Mas com certeza o Garfield é preguiçoso demais até para fazer isso. Por esse motivo, o John tem que dar banho nele. E o resultado final que a gente vê é o Garfield virando uma enorme bola redonda de pelo laranja, o que deixa ele ainda mais parecido com a sua espécie, já que o Garfield, ao contrário do que muitos pensam, não é um gato vira-lata, mas sim um gato persa, uma das espécies de gato mais felpudas, fofas e preguiçosas. Play. Don't eat his bad shit. No, please, no. Ow, it's so hot. Ow, it's really hurting. Ow, ow, ow. You deserve to... E já que ele não é muito fã de tomar banho, talvez tenha herdado isso da genética por parte de pai, porque a gente pode perceber que o pai do Garfield
não tem uma aparência muito limpa. Isso porque na cena em que a gente vê ele com seu pai dentro de um vagão de trem, o Vicky, que é o nome do seu velho, tá sentado em um saco. E se você olhar bem, vai reparar exatamente o que tem dentro. Nele tá escrito manure, que significa estrume em inglês. Por isso o cheiro daquele vagão devia ter um aroma não muito agradável, mas acho que isso não incomodou nem ao Garfield nem ao seu pai. Falando no trem, assim que a gente vê a frente dele, podemos notar que existem 6 números e 3 letras. Uma delas em grande destaque, a letra G. Claro que o G é uma referência ao protagonista da animação, que é o próprio Garfield. E os outros 2 R's fazem referências ao nome adotado por empresas de linhas férreas do passado, como Royal e Railway, que significa estrada de ferro. Em outras palavras, o nome da empresa de trem que o Garfield estava poderia ser perfeitamente o Royal Garfield Railway. You ever jumped a train? I've never jumped. Here's that stop! Really? Where? Comenta aqui embaixo se você acha que esse nome soou bem, ou se você tem alguma outra teoria para o que essas 3 letras e os números 1, 2, 3 repetidos 2 vezes podem significar. O nome do gênio que deu vida ao gato mais comilão das animações foi o cartunista Jim Davis, que criou a tirinha no ano de 1978. Jim, quando era criança, morava em uma fazenda e chegou a criar ao mesmo tempo cerca de 25 gatos. Detalhe, ele era asmático, mas foi daí que surgiu a inspiração para o personagem que existe há mais de 43 anos. No trailer, a gente vê algumas boas referências ao criador do personagem em alguns momentos. Uma delas acontece depois que o Vicky chuta o Garfield do trem e é simplesmente lançado de um lado para o outro. Em uma determinada hora, ele é arremessado para um motorhome, que está estacionado. E aí ele é ricocheteado e depois é lançado de novo. Mas se você voltar a cena para a parte do motorhome e olhar a placa do veículo, vai ver que lá está escrito J1MDVS. Agora diz pra mim se essa sigla não é uma clara referência ao nome Jim Davis. E não é só isso. Se você der um zoom no veículo na sua lateral, olha quem aparece lá mais uma vez. Ele mesmo, Bink, o palhaço. Realmente parece que esse tal de Bink quase sempre aparece quando o Garfield tá se dando mal. No motorhome ainda encontramos uma outra personagem ligada ao criador do Garfield. Logo ao lado do adesivo do Bink, tem um outro adesivo, com o nome Muncie. Esse é o nome da cidade em que Jim Davis frequentou a Universidade de Ball State e se formou em artes e administração. Inclusive é onde ele vive até hoje. Mais uma homenagem ao chefe. Ainda no trailer a gente vê que o pessoal responsável pela animação deu uma caprichada bem legal. Isso porque a marca do pneu do veículo é simplesmente Lazy Cat, que significa gato preguiçoso. Fala pra mim se essa expressão não é a cara do Garfield. Parece que o pessoal da animação também é fã de quadrinhos, só que de outra linha bem diferente. Isso porque quando o Garfield tá no seu momento voando para todos os lados, ele dá de cara com o para-brisa de uma pequena caminhonete azul. E se você olhar bem, vai ver que nela existem os números 186 seguidos das letras SE. E mais uma letra que não tá muito clara, mas parece ser 186SEE. Alguns acreditam que esse código é uma referência a uma das melhores revistas em quadrinhos do herói mutante Wolverine, que na verdade é uma história em que tem até mesmo a participação do Justiceiro. O próprio Wolverine, um dos maiores casca-grossas da história dos quadrinhos, tá usando o manto do Justiceiro. Por isso a revista de 88 é considerada histórica. No momento que John abre a porta da geladeira e encontra Garfield e seu pai lá dentro detonando toda a comida, olha só o que a gente encontra. Uma sacola da Olive Garden, a maior franquia de restaurantes italianos dos Estados Unidos, com mais de 800 unidades espalhadas em todo o território. Um pouco de merchan não faz mal a ninguém e ajuda a pagar as contas. Não é mesmo, John? Dentro da geladeira a gente pode ver na porta uma lata de bebida vermelha, que se parece muito com a boa e velha Coca-Cola. Só que eu acho que a Coca-Cola não quis pagar pelo merchan.
assim como a Olive Garden fez. Por isso a gente não pode ver o nome da marca. Será que a Coca-Cola foi pão dura nessa? E por último, a gente vê a cena em que o Garfield e seu pai estão na sala. E atrás do Vic a gente vê o mesmo quadro que estava lá no início do trailer, ao lado da foto do Garfield com o Woody e o John. No quadro tá escrito Love at First Bite, que significa amor à primeira mordida. Diz pra mim se essa frase não é a cara do Garfield. Mas no caso dele, eu acho que ele ama tanto a primeira como a segunda e todas as outras até acabar a comida. Pessoal, essas foram todas as curiosidades, detalhes e easter eggs que a gente encontrou nesse incrível trailer do filme de Garfield. Eu fiquei morrendo de vontade de comer lasanha e de assistir o filme. E pra você ainda continuar se divertindo, clique em algum desses 2 vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Com toda certeza você vai gostar.